Bem-vindos ao English by Thaisa, o canal que tem como missão desenferrujar o inglês de adultos. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreve aqui embaixo, já ativa a notificação, clica no sininho, dá o like nesse vídeo, que é assim que mais pessoas, mais adultos vão receber e poder desenferrujar o inglês. Hoje a gente vai falar de uma categoria de palavras que ajuda muito quando estamos desenferrujando o inglês. Ajuda, mas pode atrapalhar, que são os cognatos. Você conhece os cognatos? Quer saber mais? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar as duas categorias de cognatos que existem. Bora lá? Meu nome é Thaisa, eu sou professora de inglês e eu desenferrujo o inglês de adultos. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre cognatos. Bom, vamos definir então o que são os cognatos. Cognatos são palavras de dois idiomas distintos e que possuem uma mesma raiz etimológica. Então, elas vão parecer. Algumas vezes elas vão parecer na escrita, outras vezes elas vão se parecer na pronúncia. Isso são cognatos. Então, entre a língua portuguesa e a língua inglesa, a gente tem alguns cognatos. Por exemplo, chocolate. Escreve-se da mesma forma, pronuncia chocolate em inglês, chocolate em português. Então, a gente tem que chocolate ou chocolate é um cognato. Ótimo. Agora, nem todo cognato vai ser tão simples assim quanto chocolate. Existem dois tipos principais de cognatos. A gente chama os verdadeiros cognatos e os falsos cognatos. Os verdadeiros são aquelas palavras que possuem a mesma raiz etimológica, o significado entre elas é o mesmo, e então pronúncia ou escrita são bem semelhantes. Então, chocolate, por exemplo, é um cognato verdadeiro. Existem outros cognatos verdadeiros, vários outros cognatos. Deixa aqui para mim nos comentários se você conhece mais algum, se tem mais algum cognato verdadeiro entre a língua portuguesa e a língua inglesa. Coloca aqui para mim nos comentários. Existem também, por outro lado, os falsos cognatos. Bom, falsos cognatos, porque eu sempre falo que são aquelas palavras que a gente vê, acha que é alguma coisa, confia nelas, mas no depois dá tudo errado. E aí a gente viu que a gente não precisava ter confiado naquela palavra. Por quê? Igual uma amizade falsa, vamos pensar assim. Por que não? Bom, nos falsos cognatos, as palavras, elas vão ter a mesma raiz, elas, né, elas vão ser escritas, ou até a pronúncia em algumas vezes são bem parecidas nos dois idiomas, porém o significado vai ser diferente. E aí que é o problema, porque a gente acha que é uma coisa e é outra. Um exemplo clássico de quem está desenferrujando o inglês é a palavra actually. Actually. Quando a gente encontra essa palavra em um texto, a gente tende a achar que actually é atualmente. E não é. Actually significa na verdade. E se a gente quisesse falar atualmente, a gente poderia dizer nowadays ou currently. Então, actually é um falso cognato. Quer ver uma outra palavra que também é muito confusa? A palavra fabric. Fabric, no inglês, isso significa tecido e não fábrica. A gente tende a olhar fabric e pensar em fábrica, mas fábrica é factory.
Então, existe aí, né, um mal entendido. Cria-se, então, situações de mal entendidos. Se a gente tem o verdadeiro cognato e o falso cognato, e a gente tem situações onde a gente quer escrever, onde a gente está fazendo leituras, ou até de se expressar oralmente, de comunicação oral, qual é a importância de a gente entender o verdadeiro cognato e o falso cognato? Bom, se você sabe que aquela palavra, né, você conhece aquela palavra, você sabe que ela é um verdadeiro cognato, isso vai te dar muito mais segurança na hora de utilizar a palavra. Agora, se você sem querer, por exemplo, utiliza uma palavra sem saber que o contexto dela, que ela é um falso cognato, isso vai gerar muitas situações de mal entendido. Então, conhecer os cognatos vão permitir que a gente possa, né? Vai permitir que a gente possa se expressar cada vez melhor, cada vez de uma maneira clara e objetiva, evitando os mal entendidos. Bom, coloca aqui para mim também nos comentários se você já caiu em alguma pegadinha. Eu sempre brinco que é uma pegadinha do malandro. A gente acha que é uma coisa e é outra quando se trata de falsos cognatos. Conta aqui para mim nos comentários quais são os falsos cognatos que você já caiu. Aquelas palavras que você achou que era uma coisa e eram outra. Bom, nos próximos vídeos eu vou explicar um pouquinho melhor e dar mais exemplos dos principais falsos cognatos que existem na língua inglesa, entre a língua inglesa e a língua portuguesa. Se você não quer perder nada, não quer perder nenhum vídeo, durante o seu processo de desenferrujar o seu inglês, já clica aqui embaixo, ativa a notificação, curte esse vídeo para que mais pessoas deixem de cair em pegadinhas do malandro e não confundam mais os falsos cognatos entre a língua portuguesa e a língua inglesa. Ok? Um beijo para vocês e vejo vocês no nosso próximo vídeo.